Graça, fé e livre-arbítrio. Visões contrastantes da salvação. Calvinismo e arminianismo. Robert E. Picirilli. Segunda parte. O plano da salvação. Um estudo da teologia da salvação começa tipicamente com as decisões feitas por Deus antes da criação. Quando assim fazemos, estamos lidando com o que é tecnicamente chamado de os decretos de Deus ou, usando o título de Warfield, o plano da salvação. Teólogos sistemáticos geralmente tratam desse assunto sob o título de predestinação. Eles subdividem a predestinação em duas partes: eleição e reprovação. As definições específicas desses termos dependem mais ou menos da posição teológica daqueles que os definem. Examinaremos primeiramente a concepção calvinística de predestinação, capítulo 2, e depois o ponto de vista arminiano, capítulo 3. Em cada caso, uma abordagem de teologia sistemática será delineada um tanto resumidamente, com alguns comentários para compreensão quando necessário. Em seguida, virá a procura de algumas investigações de teologia bíblica, capítulo 4, que parecem úteis para os assuntos em questão. Essa metodologia será utilizada durante o restante do livro, com algumas variações que refletem a natureza do material. Capítulo 2. A doutrina calvinística clássica da predestinação. Panorama teológico. Quando se quer compreender as ideias de um teólogo sobre a predestinação, deve-se primeiramente levar em consideração seus pressupostos básicos sobre a natureza de Deus, o homem e a salvação. O conceito de Deus. Deus é soberano, o monarca absoluto do universo criado. Em resumo, a soberania de Deus significa que ele é absolutamente livre para agir como quiser e de acordo com sua própria natureza. Em outras palavras, suas ações não estão condicionadas a quaisquer considerações, exceto ser fiel a si mesmo. Deus não possui obrigações para com pessoa ou coisa alguma, a não ser a si mesmo. Não existem limitações impostas sobre ele ou sobre suas ações por ninguém ou por coisa alguma, exceto sua própria vontade e atributos. Deus é criador e sustentador de tudo que não seja ele mesmo. Entre outras coisas, isso significa que tudo que existe o é pela sua vontade e o que é inclui o que acontece. Todo o curso da história, todas as ações de todos os seres criados. Em outras palavras, nada está fora do controle. Não existem surpresas para Deus. Nada do que acontece está fora do seu plano. O conselho do Senhor é seu bom prazer eterno, segundo o qual ele desejou e concebeu todas as coisas que são realizadas ou que acontecem no tempo. Repetindo, jamais algo acontece que seja incerto, acidental ou por acaso. Nada realmente pode se desenrolar entre duas maneiras, de modo indeterminado. Se não soubesse com certeza tudo o que viria a acontecer, ele não poderia incluir tudo em seu plano e manter absoluto controle sobre todos os acontecimentos. Além disso, nada pode acontecer fora do controle providencial de Deus, de sua preservação e sustentação de todas as coisas. Até os átomos de energia na bala do revólver do assassino são mantidos por ele para o seu horrível desfecho. Deus é onisciente e seu saber manifesta seu querer. Ele sabe perfeitamente e com certeza tudo o que acontecerá. Ele sabia de tudo antes da criação, sabia de tudo que poderia ser. Em outras palavras, todas as contingências, considerando todas as possíveis consequências das decisões que ele poderia tomar com relação ao universo e ao homem. Ele escolheu o curso de eventos, de todos os possíveis cursos de eventos. Ele colocou em ação através de suas decisões criativas. Assim, ele quis o que é e dessa forma sabia tudo que seria. Num sentido autêntico, então,
Seu conhecimento é igual à sua vontade. Ele conhece tudo que virá a ser como certo de ser, pois ele assim quis que o fosse. Sua vontade não pode ser contrariada. Isso é decorrente de sua soberania absoluta. Não há força no universo que possa frustrar a vontade de Deus, ou essa força seria superior a Deus e dessa forma seria Deus. Todas as outras forças do universo, além de Deus, devem sua existência às suas ações criativas e dessa forma são subordinadas a ele e estão sob seu governo. Nada nem ninguém pode derrotar Deus ou impedi-lo de cumprir tudo o que deseja. Deus é bom e somente ele deve ser glorificado. Deus é a fonte de tudo que é bom e é, portanto, merecedor de toda glória por tudo que é bom. Nenhum outro ser pode receber crédito por qualquer coisa boa. Deus é tudo e nós somos em nós mesmos nada. Apenas ele é a fonte transbordante. A criatura é sempre o receptor. O conceito de homem. O conceito bíblico a respeito do homem como objeto da graça de Deus é igualmente essencial para entender o plano de Deus para a sua salvação. O homem é criatura de Deus, sendo assim, o homem é totalmente subordinado a e absolutamente governado por Deus. Ele não deve nada ao homem e não lhe deve satisfação alguma por seus planos ou suas ações. O homem não tem autoridade sobre Deus que ele precisa levar em consideração quando age. O homem é decaído e totalmente pecaminoso. Como resultado da queda, o homem é mau, não bom. Portanto, não é capaz de fazer algo de bom que mereça qualquer coisa da parte de Deus. Como já visto, todo bem deve ser atribuído a Deus e o é para sua própria glória. Essa é a doutrina da depravação total. O homem, sendo decaído, não é livre. Sua vontade é restrita a um intelecto obscuro como resultado da pecaminosidade de sua própria natureza. Portanto, ele não é capaz de algo bom, e isso certamente incluiria a possibilidade de reagir antes da regeneração, a oferta de salvação para todos os que creem. Como pecador, o homem não pode ter fé em Deus. O conceito da salvação. Este decorre naturalmente do precedente. A salvação é completamente obra de Deus. Nem mesmo uma pequena quantidade de crédito pode ser dada ao homem. Soteriologia é estritamente teologia. A ênfase não deve ser colocada no homem, mas na obra de Deus. A soteriologia não enfatiza a aceitação, mas sim a aplicação da salvação pelo Espírito. A salvação é inteiramente pela graça. Graça é o favor divino completamente concedido sem consideração de merecimento. Sendo o homem totalmente depravado, não pode, de forma alguma, haver qualquer merecimento. Não existe mérito para alguém em quem não exista bem algum. Dessa forma, até mesmo a fé deve ser vista não como algo bom que o homem faz, mas como uma obra da graça divina. Como o primeiro predestinatário verdadeiro, Agostinho concluiu: não apenas a obra objetiva de salvação de Cristo, como também a resposta humana a essa obra foram de Deus. Em outras palavras, a salvação é totalmente pela graça. Concluindo, o calvinista está certo de que este panorama só pode levar às seguintes conclusões sobre o plano de salvação de Deus. Tudo o que acontece é devido ao seu plano e vontade. Quem quer que seja salvo o é simplesmente porque Deus assim quis. Os que estão perdidos também estão nessa condição devido ao seu plano. Este panorama deve nos preparar para uma discussão sobre os principais elementos do sistema calvinístico de doutrina quanto à predestinação. A doutrina dos decretos de Deus em geral. Outra parte importante do contexto para a teologia da salvação é a teologia dos decretos de Deus.
Os teólogos calvinísticos usam diversas nomenclaturas. Os decretos divinos em geral, Berkhof, o Conselho Eterno de Deus, Roexema, os decretos divinos, Shed. Definição: os decretos de Deus referem-se ao seu propósito eterno de acordo com o conselho de sua vontade, pelo qual, para sua própria glória, ele ordenou de antemão o que quer que aconteça. O Catecismo Curto de Westminster. A doutrina dos decretos é que Deus soberanamente determinou desde toda a eternidade tudo quanto acontecerá e opera sua vontade soberana em toda sua criação, tanto natural como espiritual, de acordo com seu plano predeterminado. O propósito de tal discussão é dizer o que já disse acima no panorama teológico, a saber, nada do que existe ou ocorre é contrário ao plano pré-determinado e abrangente, decisão, vontade, conselho, decreto, mandamento de Deus. Descrição: as características dos decretos são: não estão especificados nas Escrituras, estão na categoria mencionada em Deuteronômio 29:29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Ele revelou que tem um plano abrangente e completo, mas somente aprendemos o que isso significa quando vemos o que realmente acontece, especialmente como interpretados pelas Escrituras. Isso não significa naturalmente que Deus não tenha revelado nada da sua vontade nas Escrituras. São fundamentos na sabedoria divina. Salmo 104, 24. O conselho de Deus, Boule, no grego, é, em essência, o mesmo que sua sabedoria. Shed fala de discernimento e conhecimento sábios de Deus, à luz dos quais ele forma a sua determinação. Manifestam um plano. Isto vem da unidade e simplicidade de Deus. Talvez nunca poderemos separar o conselho de Deus em várias partes. Qualquer distinção que façamos entre decretos, mesmo usando o plural, é simplesmente, ainda que apropriadamente, para que sejamos, em nossa língua, em nossa lógica finita, capazes de olhar para os diversos detalhes do propósito único de Deus, no grego proteses. Tecnicamente, então, mesmo uma assim chamada ordem de decretos é inválida e meramente para nossa conveniência. São abrangentes. Isso significa que o plano único de Deus é amplo e completo, incorporado seja lá o que venha a acontecer. Assim chamadas coisas acidentais. Tudo o que é mecânico, leis de causa e efeito, etc. Todas as decisões ou ações morais dos seres livres, quer sejam boas ou más. Provérbios 21:1 coloca nessa categoria o coração do rei. Atos 2:23 e 4:28 incluem coloca nessa categoria, incluem até o ato maléfico da crucificação, a menos que isso seja estritamente mantido, a soberania e o senhorio de Deus não podem ser professados de acordo com as Escrituras. Caso contrário, haveria uma outra força no universo, além de Deus, cuja vontade deveria ser levada em consideração antes que nós, ou até mesmo Deus, pudéssemos saber o que é cumprido. Nesse caso, o que na realidade acontece pode não ser o que Deus queria. Incluem as ações livres dos homens. Isto reitera o que foi deixado claro no ponto precedente. Os decretos de Deus englobam as ações voluntárias de criaturas livres, tornando todas essas ações igualmente certas. Existem dois tipos de tais ações livres. Primeiro, para ações pecaminosas, o decreto é permissivo. O homem é deixado sozinho para que o pecado aconteça. 2.
Para boas ações, o decreto é eficaz. Deus trabalha imediatamente na vontade humana para direcioná-la. Em ambos, a ação é livre, no sentido de voluntária, não forçada, e o homem é um agente moral e livre. Nos dois tipos, o como é um mistério para nós. Tanto como o decreto permissivo pode tornar a ação certa sem causá-la, quanto como a influência positiva de Deus na vontade humana pode agir eficazmente e mesmo assim o homem continuar realmente livre. O decreto de Deus inclui não apenas a ação ou o próprio resultado em si, mas todos os antecedentes. As circunstâncias e influências da ação, inclusive influência direta na vontade, no caso de boas ações, e ainda assim de uma maneira consistente com a natureza do homem como agente moral livre. Em outras palavras, as ações do homem em tais casos são racionalmente determinadas por si mesmas e não são aspectos da lei da necessidade que governam os movimentos de causa e efeito das coisas materiais no cosmos. Todavia, o decreto torna as ações necessárias. Uma vez que a Bíblia apresenta os dois lados dessas verdades, que Deus os decretou e que mesmo assim o homem atua livremente, sem mencionar qualquer contradição entre eles, não deve haver nenhuma contradição, apesar da nossa incapacidade de explicá-los. Incluem o pecado e o mal. Isso resulta do precedente. Os decretos de Deus tornam certas a queda do homem e as ações pecaminosas, mas tais decretos são permissíveis ao invés de diretamente causativos. Deus não age imediatamente na vontade humana para influenciá-la ou incliná-la em direção ao pecado. Ele não é, portanto, responsável e nem a causa do pecado. A maneira como os decretos de Deus podem tornar o pecado certo sem causá-lo é um mistério, ou seja, não é revelado. Porém, ele permite o pecado por boas razões suficientes a ele mesmo, inclusive a manifestação de atributos que de outra forma não seriam demonstráveis, como a misericórdia e a compaixão. Podemos estar certos de que ele domina, enfim, o pecado para manifestar o bem e a sua própria glória. São eternos. Se Deus é eterno, sua vontade também o é. Sua vontade é, afinal, um aspecto do seu próprio ser. Nunca houve um tempo em que, após consideração, Deus escolheu um plano. A execução de seu plano, propósito ou conselho pode ser no tempo, mas o propósito em si é tão eterno quanto ele o é. São imutáveis. Isto está implícito no antecedente, assim como nas Escrituras que dizem: porque eu, o Senhor, não mudo. Malaquias 3,6. Se ele não muda, sua vontade não muda. Nele não existe variação ou sombra de mudança. Tiago 1,17. Deus nunca muda sua opinião nem altera seu propósito. Ele não sofre de nenhuma das fraquezas humanas, volubilidade, ignorância e impotência que levam às mudanças de opinião. São incondicionais, absolutos. Os decretos divinos são condicionados por nada mais que sua própria boa vontade. Eudóquia, no grego. Ou conselho. Seja o que for que estiver contido no decreto, seu sucesso não depende de nada que esteja fora do próprio decreto. A execução do plano pode requerer meios ou depender de certas condições. Contudo, esses meios ou condições também foram determinados no decreto. Fornecem o fundamento para a presciência de Deus. Ele conhece desde a eternidade tudo o que acontecerá. Essa presciência baseada em seus decretos, os decretos tornam todas as coisas certas. A certeza precede o conhecimento. Deus, eterna e necessariamente possui o conhecimento de todas as possibilidades. Desse conhecimento de todas as possibilidades, ele decretou o conjunto de possibilidades para colocar em prática. A partir desse decreto,
Ele então conhece todos os fatos reais. Enquanto alguma coisa permanece não decretada, ela é contingente e fortuita, pode ou não acontecer. Com isso, Shed nega a existência de tais coisas no universo. De fato, na Bíblia, a presciência significa, de modo geral, mais do que simplesmente conhecer de antemão, trazendo consigo a ideia de uma seleção feita com amor para um relacionamento pessoal. Dessa forma, a presciência é essencialmente o equivalente de eleição e assim não pode ser a base da eleição. Além disso, essa presciência é de pessoas e não de suas ações ou qualidades, incluindo a fé. No sentido de precognição, a presciência não seria possível para Deus se ele já não tivesse tornado certos todos os eventos pela predeterminação. Assim, a presciência advém da predeterminação ou predestinação, não vice-versa, e é essencialmente a mesma coisa. São eficazes. Isso significa que o efeito do decreto, pela sua própria existência, é tornar certo o acontecimento de tudo que foi decretado. Os decretos de Deus, portanto, são exatamente equivalentes a tudo que realmente acontece. Como notamos anteriormente, nenhuma força pode frustrar o querer divino. Ele tudo faz como lhe agrada. Salmo 115, 3. E, já que tudo existe é igual ao que ele fez, então tudo o que acontece é idêntico ao que lhe agradou. Considerando os decretos divinos como eficazes, seria apropriado subdividi-los em dois tipos. Aqueles positivamente eficazes, isto é, direta e ativamente causais, incluindo a todos os eventos no campo físico ou material, e b o agir espiritual imediato de Deus sobre a vontade finita do homem para boas morais ações. Filipenses 2:13. Em outras palavras, Deus é o autor de tudo que é bom. 2. Aqueles permissivamente eficazes, isto é, indiretamente e não ativamente causais, mas mesmo assim tornando certo. Isso inclui apenas os atos pecaminosos de seres morais. Significa que Deus não age imediatamente na vontade humana para produzir o mal. Ele não é o autor do mal. Essas palavras são minha própria maneira de expressar a posição mais comum dos calvinistas, como Berkhoff e Shed. Mas nem todos apreciam essa distinção. Hoeksema, por exemplo, insiste que há apenas um ponto a ser enfatizado, a saber que todos os decretos são eficazes. Ele então argumenta contra a distinção artificial entre eficaz e permissivo. De fato, todos concordam no ponto principal dessa característica, ou seja, que os decretos de Deus são perfeitamente bem-sucedidos. Tudo o que acontece é a expressão da vontade decretada de Deus e sua vontade nunca pode ser frustrada. Os decretos incluem os meios de cumprir os propósitos, assim também como os próprios fins. Isso provém do fato de que eles são abrangentes e completos. Se a proclamação do Evangelho, por exemplo, é necessária para a fé e conversão, então essa proclamação é ordenada tão indubitavelmente quanto a fé e a conversão. Predestinação. Os decretos divinos com respeito à salvação. Definições de termos. Predestinação é o assunto global definido como o conselho de Deus com respeito aos homens caídos, incluindo a eleição soberana de alguns e a justa condenação do restante. Essa definição deixa claro que a predestinação envolve dois lados: a pré-ordenação dos destinos dos salvos e dos perdidos, algumas vezes chamado dupla predestinação. Eleição é a predestinação dos salvos.
aquele ato eterno de Deus pelo qual ele, em seu bel prazer soberano e sem levar em conta qualquer mérito que possam ter, escolhe um certo número de homens para serem os recipientes da graça especial e de eterna salvação. Reprovação é a predestinação dos condenados, aquele decreto eterno de Deus no qual ele determinou deixar alguns de lado da atuação de sua graça especial e puni-los pelos seus pecados para a manifestação de sua justiça. Eleição para a salvação. A predestinação positiva. Fundamento ou origem da eleição para a salvação, como ou porque se inicia. A eleição é uma expressão da vontade soberana de Deus através de e para seu bel prazer. Consequentemente, seu fundamento não é algo no homem, nem mérito e nem a previsão da fé. Também não é o próprio Cristo como se fosse a causa impulsora, inspiradora ou meritória de eleição. O amor eletivo de Deus precede o envio do Filho. 2. A eleição tem sua origem na compaixão divina por piedade ao pecador. A. Razões. Por ser o homem fruto de sua criação e porque o homem tem capacidade para santidade e adoração. B. A diferença entre todos e os eleitos. Na verdade, Deus tem compaixão por todos, mas ele expressa compaixão salvífica apenas nos eleitos. A razão para isso permanece oculta, razões suficientes para Deus e desconhecidas para a criatura. Características dessa eleição são praticamente as mesmas dos decretos em geral. A eleição é imutável. 1. A eleição é imutável. 2. A eleição é eterna, não a eleição no tempo. 3. A eleição não pode ser acusada de injustiça ou parcialidade, já que Deus não deve nada a ninguém e que todos perderam o direito às suas bênçãos e não têm nenhuma reivindicação ou direito a elas. 4. A eleição é irresistível. O propósito de Deus não pode ser frustrado pelo homem. Os homens resistem, claro, todos os fazem, mas a resistência dos eleitos não prevalece sobre o propósito de Deus em salvá-los. B. Deus garante sucesso pela atuação imediata do Espírito Santo sobre a vontade e espírito humanos. Ele exerce uma influência tal no espírito humano que faz com que queira. C. Mesmo assim, não é uma dominação que seja inconsistente com a liberdade do indivíduo e não é compulsória. Deus é o criador da vontade e nunca age de maneira contrária às qualidades da vontade que criou. 5. A eleição é incondicional. Nem mesmo a previsão da fé pode ser uma condição para a eleição. Ela depende unicamente do bel prazer soberano de Deus. Já que todos os pecadores são igualmente impotentes, não há base para a distinção. Já que todo o bem, mesmo a fé, é um fruto da graça de Deus, o homem não pode receber crédito por satisfazer qualquer condição e assim, em parte, determinar sua própria salvação. O propósito da eleição. O propósito próximo ou imediato é a salvação dos eleitos. 2. O propósito final é a glória de Deus. Os objetos da eleição. Algumas questões secundárias. 1. Haverá um maior número de salvos do que perdidos? Nem todos os calvinistas concordam. Muitos diriam que sim. 2. São regenerados alguns pagãos não evangelizados? Novamente, nem todos concordam, mas alguns. Provavelmente não tantos nos dias atuais, diriam que sim. Shedd fala dessa possibilidade referindo-se aos tais do mundo pagão que Deus decide regenerar sem a palavra escrita. Ele comenta: o Espírito Divino nem sempre espera pela ação tardia da igreja infiel em pregar a palavra escrita antes de exercer sua graça onipotente na regeneração.
Entretanto, até mesmo para Shedd, não se deve pensar que esse seja o método habitual de Deus, mas sim um método extraordinário. Além disso, mesmo quando esse extraordinário método é executado, deve-se entender que a obra de Cristo ainda é a base para a regeneração da pessoa não evangelizada. 3. Serão salvos todos os que morrem na infância? Novamente, nem todos os calvinistas concordam, mas a tendência geral é dizer que sim. Essa é, em parte, a razão pela qual Charles Hodge pode dizer que o número dos finalmente perdidos em comparação com o número total dos salvos será muito insignificante. Reprovação. A predestinação negativa. Duas partes principais na doutrina. 1. Preterição é o decreto para deixar alguns à parte na concessão da graça regeneradora, não a graça comum. Esse aspecto do decreto é soberano, o desmerecimento do homem não é a base, por razões conhecidas apenas pelo próprio Deus, permissiva ou passiva, não atuando no homem, isto é, não influenciando sua vontade como na eleição. 2. Condenação é o decreto para punir e para conferir desonra e ira ao pecador. Esse aspecto do decreto é jurídico, punir o pecado com castigo. Tem uma razão conhecida, o pecado. É positiva, ativa e eficaz, não apenas permissiva e passiva. Os 3 subpontos do aspecto 1 e 2 acima são diretamente comparáveis e intencionalmente opostos uns aos outros. Comparação com eleição. Eleição e reprovação não são completamente paralelos. 1. Eles se assemelham em seres eternos, incondicionais, imutáveis e não imputáveis de justiça ou parcialidade. 2. São diferentes em 2 aspectos. A eleição é, mas a reprovação não, efetuada pela ação direta de Deus sobre a vontade. B. A eleição é ativamente eficaz, enquanto que a reprovação é permissiva, pelo menos no aspecto da preterição. Em suma, isso significa que Deus é o autor, ou a causa, e o responsável pelo bem, pela justiça e pela salvação. Ele não é o autor, ou a causa, nem o responsável pelo pecado, pela queda ou pela maldição. O decreto da eleição é a causa eficaz da salvação. Porém, o decreto da reprovação não é a causa eficaz da perdição. A causa eficaz da perdição é a determinação própria da vontade humana. Embora seja Deus a causa decretal da queda, do pecado e do mal, ele não força ninguém a pecar contra a sua vontade. Outros assuntos referentes à reprovação. Como a palavra reprovação soa muito cruel, a doutrina é um ato controverso e envolve pontos de diferença até mesmo entre calvinistas. Alguns desses problemas são os seguintes. Primeiro, a doutrina é logicamente necessária como uma antítese à eleição. Se alguns são eleitos, outros não o são. A rejeição implícita no conceito de eleição é também uma parte do propósito daquele que realiza todas as coisas de acordo com o curso de sua vontade. Como observa Shedd, para todos os transgressores, Deus deve mostrar misericórdia, eleição, ou justiça, reprovação. Assim, a rejeição divina de reprovação não é deixada nas Escrituras como mero subtendido. Veja Romanos 9,13. Eu odiei a Esaú. Ponto 2. Shedd trata extensivamente e responde à objeção de que a doutrina da reprovação tornaria insincera a divina oferta universal da salvação. Não é necessário aqui estudarmos a fundo o argumento, mas pode ser brevemente resumido conforme segue. A sinceridade depende da natureza do desejo, não dos resultados. B. O decreto de Deus não é necessariamente igual ao seu desejo.
Seu desejo natural e espontâneo, por exemplo, Ezequiel 33:11, é constitucional, um desejo sincero, duradouro, que manifesta a compaixão por todos, porém um desejo que não necessita de um decreto para satisfazê-lo. Em outras palavras, a vontade de Deus é suscetível a mais de um significado. Sua vontade revelada é igual ao seu desejo, o qual não tem prazer na morte do pecador. Também pode ser chamada de sua vontade legislativa ou a vontade de complacência. 2. Sua vontade secreta é igual ao seu decreto, o qual ordena com justiça a morte do pecador. Também pode ser chamada de sua vontade decretatória ou a vontade do seu bel prazer. C. Portanto, a reprovação é consistente com um desejo sincero de que todos sejam salvos. Por um lado, a expiação é suficiente para todos. Por outro lado, Deus sinceramente deseja que todos a quem a salvação é oferecida, portanto, todos os homens, colocassem a fé em Cristo e fossem salvos. Entretanto, ele conhece de fato que nenhum deles assim o fará e então dá mais um passo e efetivamente garante a salvação de alguns através de uma eleição graciosa. Por que razão Deus se desvia? Razão Deus se desvia do restante e realmente ordena a condenação deles? Permanece um mistério, exceto pela razão dada em Romanos 9:22, a saber, para mostrar sua ira e fazer seu poder conhecido através de vasos de ira preparados para a perdição. 3. Os calvinistas debatem entre si a ordem dos decretos com respeito à eleição e à reprovação. Nesse ponto, é suficiente observar que Berkov e Shedd representam a posição mais típica dos calvinistas modernos quando insistem que a reprovação pressupõe a queda. Isso é, algumas vezes chamado de uma posição infralapsariana ou sublapsariana, com relação ao decreto da perdição como consequência lógica do decreto para permitir a queda. Alguns calvinistas são de posição supralapsariana, considerando a queda como um meio determinado para cumprir o decreto da condenação. Hoeksema está entre estes. Originalmente, a diferença entre supralapsarianos e infralapsarianos referia-se apenas à questão de se Deus, eficazmente, decretou a queda, mas acabou tornando-se mais complexa e muitas vezes confusa. A maior diferença encontra-se na ordem lógica e não cronológica dos decretos, como segue. Supralapsarianismo. A eleição de alguns homens para a salvação em Cristo e a reprovação dos outros. O decreto para criar o mundo e os homens, tanto os eleitos como os reprovados. O decreto de que todos os homens iriam cair. O decreto de redimir os eleitos, que agora são pecadores pela obra de Cristo na cruz. O decreto para aplicar os benefícios redentores de Cristo a esses pecadores eleitos. Infralapsarianismo ou sublapsarianismo. O decreto para criar o mundo e todos os homens. O decreto de que todos os homens cairiam. A eleição de alguns homens caídos para a salvação em Cristo e a perdição dos outros. O decreto para redimir os eleitos pela obra de Cristo na cruz. O decreto de aplicar os benefícios redentores de Cristo nos eleitos. 4. Shedd é um tanto típico em observar que o decreto da reprovação não impede o trabalho ativo do Espírito de Deus na contenda com os não eleitos.
Aliás, o Espírito de fato contende com os não eleitos, convencendo-os do pecado. Porém, eles, assim como os eleitos, resistem e o Espírito não insiste. Nesse aspecto, a reprovação é o desvio do próximo passo. Com os eleitos, o Espírito toma o próximo passo e os regenera. A contenda universal é parte da graça comum. Todo pecador é mais forte que a graça comum, porém ninguém pode resistir à graça regeneradora. 5. Shed pode não ser típico dos calvinistas em geral quando discute a relação entre reprovação e certeza. A reprovação torna a perdição certa, pois a servidão da vontade do pecador impede a recuperação fora da regeneração. Porém, não a torna necessária. Shed insiste que o decreto da reprovação não tem efeito no pecador até depois que o pecador tenha sido voluntariamente escolhido. Outros calvinistas insistem que ele esteja ignorando Romanos 5, 12 a 14, quando faz essa distinção. O argumento não é essencial aos propósitos dessa obra. 6. O fim da reprovação, assim como a eleição, é a glória de Deus. Para leitura adicional sobre a doutrina calvinista da predestinação, Berkhoff, Berkouwer, Bettner, Clark, Custance, Hoeksema, Pink, Shed.